Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um café com frequência. Respira, pega o teu café, vem sentir o que precisa ser sentido. Aqui vai ter história, consciência, insights para tu começar a tua segunda-feira de uma forma diferente, com uma vibração diferente. Aqui também tem energia. Então, vamos começar como de sempre, pegando o café, abençoando o café. Então, eu chamo meus anjos da criação. Abençoar o meu café com muito amor, harmonia, abençoar a live. E se tu quer receber essa bênção também, só falar anjos, eu recebo, que os anjos vão te entregar. Começando mais uma segunda e começando o mês de junho, o mês de junho dos namorados. Então a temática das mesas da quinta que eu escolhi para falar sobre relacionamento. Tinha umas clientes também falando, quando fizer alguma coisa de relacionamento, eu tô preparada. Então, será que está preparada para minha caixa de ferramentas do relacionamento? Vamos ver, né? Então, para falar do relacionamento, começando. Como aqui aqui as coisas são bem profundas, aí eu já vou começar com as leis do amor para o relacionamento. E começando com um pertencimento dentro de um relacionamento, falando em relacionamento de casal. Pertencimento, todos pertencem, todos. Teu namoradinho da infância, todos fazem parte dessa tua jornada do relacionamento, assim como todos os parceiros do outro lado também fazem parte dessa jornada do relacionamento atual. Se tu tem uma exclusão ali, ele vai aparecer. Todos pertencem. E às vezes é mais complexo, porque inclusive não todos realmente têm que pertencer. Até aquela pessoa que foi noiva do vovô, que tu nem sabe que existiu. Imagina uma primeira namorada do teu avô. Até essa relação está influenciando no teu relacionamento conjugal hoje. Todos pertencem, essa é a primeira lei. A segunda lei, da hierarquia. Dentro de um relacionamento de casal, não existe cacique, não tem chefe. A hierarquia é igual. Não existe um querendo mandar mais que o outro. Se começar essa dinâmica de ter um chefe dentro do relacionamento, fulana manda, ciclano obedece, vira energeticamente como se fosse um pai e outra mãe do outro. E aí não tem mais, aí às vezes o relacionamento esfria, não tá indo para frente, porque não tá mantendo a hierarquia de igualdade. No relacionamento de casal, a hierarquia é igualdade, conversa, ter os acordos. E a terceira lei do equilíbrio de troca. Como é que é dentro do relacionamento? Eu lembro que eu falei do equilíbrio de troca na live passada em relação à mãe, que da mãe e do pai a gente só recebe, porque eles nos deram a vida, não tem o que a gente dê em troca que vai equivaler à nossa vida. No relacionamento de casal, tu tem que ir para quem dá demais,
tem que ter o equilíbrio de troca, esperar e receber. Então, sempre quando tu dá, tu espera pro parceiro, parceira dar também um pouquinho e equilibrar. E ele dá um pouquinho mais, tu dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais e assim fica. Porque se tu não espera para receber, tu desequilibra a balança do relacionamento. E às vezes tu escuta aquela história: ai, mas eu dei tudo, eu fiz de tudo para essa pessoa. E olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Ou ela saiu de casa, ou ela me traiu, ou ela fez uma sacanagem. Olha o que ela fez. Por quê? Porque dar demais desequilibra o relacionamento. Então, tu tem que saber o equilíbrio entre dar e o receber. E dentro do relacionamento, tudo é 50% de um, 50% do outro. E às vezes, quando não é às vezes, é quando tu dá demais, tu faz o outro sair do relacionamento. Porque o outro não tem como contribuir tudo aquilo que tu tá dando naquela altura que tu tá dando. Não tem que ele faça, lembra que eu falei aí, não tem que ele faça que ele pague. E aí ele faz uma coisa ruim. Pra quê? Pra se quebrar aquele relacionamento. É a forma que ele encontra de te dizer: tu tá me dando demais, eu não consigo retribuir nessa altura, então ele vai lá e faz uma coisa muito ruim. Se quebra. Então, esses equilíbrios, essas leis, essas 3 leis do amor estão regendo sempre o nosso relacionamento. A gente está sempre vivendo com essas 3 leis. E tudo isso está relacionado ao quê? Ao nosso primeiro relacionamento. Qual é o nosso primeiro relacionamento? Qual que é o nosso primeiro relacionamento da nossa vida com os nossos pais? Ai, mas que coisa! Eu sei, eu também. No início, quando eu descobri todo esse mundo do inconsciente, do autoconhecimento, tudo reflete nos pais. Sim, imagina, foram as pessoas que é a tua origem de vida, é a tua origem de carne e sangue, da tua personalidade, foi moldada ali dentro da tua casa, da tua família. Então, sim, primeiro relacionamento, o relacionamento com os teus pais influencia diretamente como tu vai para os teus relacionamentos hoje. E tem muita gente que vai para o relacionamento como salvadora, é um arquétipo que a gente diz da salvadora, que na verdade é uma pessoa que está fora do seu lugar. Pensa num triângulo, você, o papai e a mamãe, vocês são um triângulo. Quando tu sai do teu lugar, por exemplo, tu tá vendo, percebendo que a tua mãe tem uma vida muito difícil, que ela percebe que qualquer motivo que seja, tua mãe tem uma vida difícil e a criança automaticamente quer o quê? Não quer salvar a mamãe. E aí, isso cria uma personalidade dentro dela de salvadora da mamãe. E ela vai para a vida depois, quando ela já tá lá nos seus 18 anos, tá vivendo, ela vai encontrar um relacionamento fora do lugar dela. Então, se aqui é a mãe e ela quer salvar a mãe, ela fica como mãe da mãe, energeticamente. É uma coisa inconsciente. Ninguém pensa no primeiro encontro, né? Oi, tudo bem? Tô aqui, tô no lugar da minha mãe. Mas energeticamente é o que acontece. E aí, como a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente está vibrando. O que a gente vibra atrai.
Então, se eu estou vibrando, sou mãe, automaticamente eu vou atrair quem? Um filhinho para eu cuidar. Então, a vida, o relacionamento é assim. Ele é palco para crescimento da nossa vida. E ele é tão bonito porque ele te dá a oportunidade para tu crescer. É isso, são tanto a pessoa que está no lugar da mãe tem a oportunidade de mudar de postura de consciência e ir para o lugar da mulher, e o homem que entrou lá naquele relacionamento com o papel do filhinho tem a oportunidade de crescer, de ir para a vida, fazer uma família também junto com essa mulher e mudar de postura perante a vida. Mas será que é sempre assim que acontece? Muitas vezes não é que acontece. Então, se a mulher entra no relacionamento com o arquétipo da salvadora querendo salvar a mamãe, por que esse homem virou o filhinho da mamãe também do mesmo jeito? Ele também pode ter visto que a mamãe estava sempre ausente em casa, do jeito de julgamento, o filhinho da mamãe. Ele tenha visto, é uma dor igual a dor da salvadora. Mas qual é a dor do filhinho, que pode ser um dos motivos, não é só esse, mas ele viu a mamãe sempre fora de casa, trabalhando, precisava estar ali, sustentando a família, e aí ela não estava muito presente com ele. E aí ele tem um julgamento de como essa mamãe era. E aí ele vai para os seus relacionamentos com exigências. Queria que a minha mãe cuidasse mais de mim. E aí ele vai vibrando, tô carente, quero uma mãe. Aí ele atrai uma mamãe salvadora para ele. E que nem eu tava falando, e isso, o relacionamento é o palco para cura. Mas será que essa cura sempre acontece? Muitas vezes a gente tá tão emaranhado nas nossas histórias, tá tão envolvido com as nossas histórias, envolvido com as histórias do dia a dia. A gente é um casal novo, quer comprar uma casa, quer melhorar no trabalho, quer fazer um pós, quer ter o filho, quer não sei o que a gente não percebe e vai indo, evoluindo o relacionamento assim mesmo. E às vezes essa mulher já, depois de um tempo engravida, tem o seu filhinho mesmo, bebê. E aí, quando ela olha a dinâmica dentro de casa, ela tem o quê? Tem 2 filhinhos. Porque o marido está energeticamente ainda na postura do filhinho da mamãe. E agora ela tem um bebê para criar. Mas aí ela se vê com 2 filhos. Isso acontece com muita frequência. E aí o que se faz nisso? Aí a vida te pedindo. Ou tu muda de postura, ou, vamos ver, ou tu muda de quê? O que acontece às vezes com as mães, com crianças pequenas? Ou muda de postura, ou muda de endereço, né? É a vida dizendo, ou tu assume agora, tu muda a postura, tu sai do espaço de filhinho, e a mulher também. A mulher sai do espaço da salvadora para estar na sua família, criando a sua família, dedicada à sua família. E aí o relacionamento vai para frente. Senão, há um rompimento de novo, porque a vida está sempre te dando a oportunidade de tu evoluir. E
E a gente mora num tempo mais pra frente agora, não é que nem antigamente isso acontecia, claro, com certeza, mas as nossas ancestrais não tinham oportunidade de seguir a evolução. Agora a gente tem. E aí a gente então muda de endereço, tentando ir para um novo relacionamento, um novo palco de cura. Mas isso tem a raiz aonde? No relacionamento com os pais. Porque enquanto essa mulher e esse homem não olharem para o relacionamento, não se darem conta, poxa, eu tenho 40 anos e ainda cobro que a minha mãe fosse diferente lá quando eu tinha 7. E isso é interno, não é uma coisa que tu fica lembrando todo dia. Isso é uma coisa que está lá dentro de ti. E tu ainda cobra isso. E aí, se tu não olhar para isso, não tem como evoluir no relacionamento. Tem que mudar isso internamente. Então, por isso que a mesa da quinta dessa semana, que eu falei do meu pacote de ferramentas do relacionamento, começa com o divórcio energético do relacionamento com os pais. Porque tu precisa ter consciência e te liberar energeticamente desse relacionamento que tu viveu com os pais, para tu mudar de postura perante a vida e conseguir evoluir no teu relacionamento de casal. Tá fazendo sentido? E o segundo caso também tem, porque eu falei que tinha o filhinho da mamãe, porque ele estava em julgamento da mamãe. E o filhinho da mamãe também tem o que quer salvar a mãe. Lembra que na segunda passada, você não assistiu, pode salvar, assistir, tá ali no feed. Eu falei do nosso relacionamento com a mãe. Que tanto quanto a gente tem julgamento com a mãe, a gente tem dinâmicas. E quando a gente quer salvar a mãe, a gente tem dinâmicas relacionadas ao dinheiro que eu tava falando ali. A questão da escassez. Também no relacionamento conjugal. Então, quando esse homem vai julgando a mãe, que a mãe faltou, não deu o suficiente, ele vira também. Nesse sentido, ele vai buscando uma mãe, ele vai para um relacionamento de casal como filho, energeticamente. E aquele que teve que ocupar um lugar para salvar a mãe, que nem a salvadora, também vai energeticamente como filho. O filhinho da mamãe, que sempre fez tudo pela mamãe. É o menininho da mamãe, o bebê da mamãe, bonzinho. E aí, muitas vezes, esse homem, dentro do relacionamento, tá o quê? Testando os limites com a sua mulher, a sua parceira. Então, o que ele não pôde fazer lá na época que ele era criança, porque ele estava muito preocupado com a mamãe, cuidando da mamãe, ele apronta no relacionamento. Ele faz molecagens no seu relacionamento. E aí, como ele tá na postura do filhinho, ele atrai uma mamãe para cuidar dele. E aí, essa mamãe, essa mulher que tá dentro desse relacionamento com esse filhinho que faz molecagem, ela tem essa energia da mãe também, ainda da salvadora. E ela perdoa, porque ela não tá olhando ali para aquele homem como um homem adulto, que precisa sim ser responsável e que aqui tem um compromisso. Como tu sabe que o relacionamento não tá andando? Porque não tem um compromisso. Tem que ter compromisso, tem que ter um objetivo igual dos dois.
O casal tem que caminhar para o mesmo lugar. Não precisa ser tudo, mas tem que ter um objetivo. E filhos, o amor dá certo quando tem frutos. Tá indo pro caminho, tá crescendo. Se não tem nada disso, algo tá impedindo, e pode ser energeticamente, sim. Porque que nem eu trago para você essa consciência, tá muito lá, é no que tu viveu na gestação, nas tuas gerações, 7 gerações passadas. Tá muito, não tem como tu acessar isso se não for uma ferramenta energética para trabalhar isso. Então esse filhinho, moleque, por que o relacionamento continua muitas vezes? Porque a mulher, ela tá vivendo com uma projeção. Porque ela, com um olhar de mãe, ela olha aquele homem e ela sabe que ele tem todo um potencial imenso. Ele tem um potencial para ser um belo de um partido, um belo de um homem. Porque ela tá olhando o potencial, mas ela tá vivendo com a versão menino. E aí ela vai se frustrando, e aí ela vai se frustrando, e cada vez vai ficando uma relação que não tá dando certo, porque, claro, ela tá namorando com ela, tá vivendo, ela tá casada com uma projeção. Então isso é muito sutil, são coisas sutis, que pode ser trabalhado energeticamente, ter uma liberação profunda, para tu acessar coisas, porque quando tu faz uma liberação energética, tu consegue, tu abre, expande a tua consciência, e tu consegue acessar coisas profundas que tu não te dava conta. Tu consegue olhar a tua dinâmica do teu dia a dia de uma forma diferente. E aí, quando tu muda de postura, o que eu falei? Quando tu muda de postura, o outro muda de postura junto contigo ou muda de endereço. É o que acontece. E a mulher, falamos dos meninos, né? Mas existe mulher princesinha do papai aí. Tudo isso que eu falei, tu pode se identificar e são casos reais. Sim, existem. E existe sim a filhinha do papai. E tu acredita que a mente... Eu sou apaixonada pela mente humana. O corpo humano é um sistema, é um computador. Da onde tu acha que criaram o computador? O corpo humano é um sistema perfeito. Ele se autorregula. A vida, a natureza é perfeita. E tu sabia que existe filhinha de papai que nem papai teve? Como é que é isso, Débora? A filhinha do papai é a mesma coisa que eu tava falando. A projeção, quanto a gente projeta as coisas. Sabe aquela menina que teve, não é só assim, mas eu tô dando um exemplo, que não teve pai presente. O pai dela nunca esteve presente na vida dela. Mas ela nasceu nos anos 80, que nem aqui vos fala. Então ela via uns filmes maravilhosos na TV, né? Tinha o pai herói, o pai que salva, o pai que leva para viajar, o pai que tá sempre presente, pai maravilhoso, pai isso, pai aquilo, pai protetor. Então ela tem uma projeção do que deveria ser o papai. Ela tem isso dentro dela, se criou, porque ela, desde a infância, ela via isso. Ela imaginava isso, ela queria
tanto isso. Ela não tinha, mas ela queria tanto. E aí ela criou essa projeção. Aí ela criou essa ideia até de um pai que ela nunca teve, mas ela criou essa projeção. E aí ela conheceu um bom rapaz. Um bom rapaz, um homem. Só que esse homem, por mais de que ele faça tudo para essa mulher, ele nunca vai ser tão bom quanto o papai. Aí, energeticamente, essa mulher tá sempre com aquele sentimento de falta, de que esse homem não é suficiente. Ele fez um ótimo, sei lá, ele fez um ótimo churrasco. Podia ser melhor, né? Aí ele me levou para viajar, fui viajar com ele, foi 10 dias de férias maravilhosas. Podia ser melhor, né? Sabe? Lá dentro dela tem aquele sentimento de insuficiência. E tudo isso que eu tô falando para vocês não tá nada relacionado a amor. São dinâmicas inconscientes do corpo vibrando. Ai, quer dizer que essa mulher não ama esse homem? Lógico que não. Essa mulher ama esse homem. Mas ela tem dentro dela esse sentimento da insuficiência. E aquele menininho da mamãe, quer dizer que ele não amava? Claro que ele ama. Quer dizer que ele ama mais a mãe do que a mulher? Não, ele ama as duas. E aí essas pessoas vão pro mundo, pro relacionamento, tentando, se machucando, porque estão tentando fazer uma coisa que não dá. Como tentando, ainda tá preso lá na mãe, querendo fazer esse relacionamento florescer. E por que esse relacionamento não dá certo? Porque tu ainda tá preso energeticamente lá, tentando salvar a tua mãe, ou querendo que a mamãe fosse diferente, do mesmo jeito a mulher. E aí o relacionamento, aí tu muda de parceiro, não muda de postura, aí tu segue no mesmo barco. Por isso que na minha caixinha de ferramentas do junho, das mesas da quinta, começa com o relacionamento com os pais, porque enquanto tu não olhar, não te libertar dessas questões, tu vai seguir trocando de parceiro, trocando de endereço e não vai estar indo para frente. Caminha um pouquinho, só um pouquinho. E olha a decepção de fazer voltar. E não quer dizer que tu não encontrou pessoas boas. Olha a quantidade de pessoas boas, mas no fim não deu certo. Tem que ter uma mudança energética e de postura. E se tu é um lado do parceiro, tu consegue fazer o outro ir mudando também junto. Até um certo ponto. Se ele quiser fazer essa mudança ou ela, vocês vão junto e aí vai indo pra frente. O relacionamento. Deixa eu ver o horário aqui. Ai, nossa, já tô falando bastante tempo. Então, é esse triângulo. Papai, mamãe e você. Se tu vai pro relacionamento fora do teu lugar, tu atrai a pessoa fora do lugar. Tem como salvar dentro do relacionamento, mudar? Tem, claro que tem. Tu vai mudando o teu lugar aos pouquinhos e a outra pessoa vai se adaptando, vai mudando o lugar também. E aí, tem casos, por exemplo, que nem eu já fiz.
Quem nunca? Bebê pequeno, por exemplo, peguei a família toda, enfiava no carro para ir lá da capital para Bagé, para ver como é que tava papai e mamãe. Bebê pequenininho, recém-nascido, 2, 3 meses, e aí uma viagem de 5 horas. Arrastava a família inteira, a nova, né? Para ver a de origem. Não é questão, são coisas que a gente vai percebendo depois. Não é tu não estar presente, não é tu não amar a família de origem, é ir até o limite de tu não atrapalhar o crescimento da tua família atual. É uma linha muito tênue que precisa ter esse cuidado. Esse cuidado. Não é que tu não queira, ai, a minha mãe adoeceu, então eu quero ir lá cuidar ela, quero ver ela. Tudo bem? Pode ir, mas tem um acordo. Tu entende que essa pessoa, esse homem, por exemplo, quer cuidar a mãe tá doente, ele vai. Bom dia, querido. Ele pode ir, ele tem esse sentimento, mas tu entende que quando ele não tá energeticamente no lugar dele, ele quer ir, quer arrastar toda a família. E aí ele dentro dele, ele tem essa briga interna. Mas tu tendo essa consciência, olhando de fora. Então, esse filhinho, o filhinho quer levar, leva toda a família para lá, porque primeiro que ele não quer desobedecer, ele não quer deixar a mamãe desconfortável para trazer a mamãe para casa nova, para casa dele, da família atual. Então ele vai lá, inconscientemente, obedecendo a mamãe, leva todo mundo lá. Só que se é um caso, por exemplo, que a mãe tá precisando, tá doente. Imagina tu doente, tu que já é mãe, tem filho. Se tu quer que chegue a cambada toda na tua casa, não. E essas dinâmicas acontecem, a mamãe tá lá meio doente, quando vê, chega a nora, chega neto, chega todo mundo, e ela tem que fazer o quê? Tem que fazer comida para todo mundo, tem que atender todo mundo, mas ela quer ser cuidada. Ela quer ser cuidada naquele momento, mas ali aquela pessoa que tá com a energia do filhinho da mamãe não tá percebendo, porque ele tá na dinâmica dele, tentando não desobedecer a mamãe, agradar sua esposa ao mesmo tempo, e aí dá aqueles conflitos familiares e dá toda aquela confusão, porque a mamãe não queria, tá ali, tá doente, quer cuidar, quer ser cuidada, não quer cuidar. Então não é a consciência do limite. Tá, então esse final de semana eu suporto. Olha a importância de suportar. Eu quero estar com a minha mulher e com a minha família, mas a minha mãe precisa de mim nesse final de semana. Então, nesse final de semana, eu suporto estar ausente aqui, porque eu vou estar presente lá. E o inverso também. Essa é uma postura de adulto. A mãe tá bem, tá tudo bem, então eu vou ficar aqui no próximo final de semana com a minha família. E eu vou trabalhando esse suporte da dor. Ah, mas ela queria que eu fosse, sim, ela queria, mas tá tudo bem. E aí tu vai trabalhando essa postura interna. E às vezes tu não consegue trabalhar essa postura interna porque tem dores muito fortes, traumas que aconteceram na tua infância, porque a vida vai acontecendo e a gente vai acontecendo coisas traumáticas, e aí é uma coisa que precisa dessa liberação energética para ser trabalhada junto, porque não é tão simples. Não é tão simples assim.
Porque às vezes tu quer e tu não consegue. Porque internamente tem essa coisa que te prende, essa falta de permissão de ir pro mais, que se consegue trabalhar nas mesas que eu faço e com a consciência que eu te trago, com a intuição que eu uso no momento que eu tô fazendo a mesa. E tá trazendo essas questões de postura de vida, para tu ficar mais consciente, olhando, percebendo se essas dinâmicas estão acontecendo no teu relacionamento. Então, dentro da minha caixinha de ferramenta das quintas, dessa quinta de junho, que já tá lá no link da bio, se tu já quiser se inscrever, começa agora, nessa quinta, com o divórcio energético do relacionamento com os pais, para tratar a esfera dos pais. Começa no primórdio é a segunda, vai ser no dia dos namorados, né? Dia 12, vai cair numa quinta. É para trabalhar a esfera do eu, trabalhar em ti. Essas questões do equilíbrio entre a energia feminina e masculina que habita em ti. Nós somos seres duais, luz e sombra, feminino e masculino, existe dentro de nós. E se a gente não tem consciência, se a gente não olhar, se a gente não abraçar esses dois lados, a vida não anda tão bem. Isso interfere muito dentro do relacionamento. Porque sem o equilíbrio, tu tá aceitando, por exemplo, migalhas dentro do teu relacionamento. Sabe aquele relacionamento? Sabe que não tá te nutrindo? Tu tá recebendo migalhas que tu poderia receber mais e tu continua lá. Tem muito a ver com o equilíbrio da tua energia do feminino e do masculino. Quer saber mais na próxima live? Da segunda que vem eu vou trazer essa questão da energia do feminino e do masculino. E no dia 19 vai ser o divórcio das feridas emocionais. Por quê? Porque a gente atrai o que a gente vibra, não o que a gente quer. E se as nossas feridas emocionais estão vibrando, e a gente está atraindo isso. Então, para ressignificar, liberar esses sentimentos, as emoções das feridas emocionais lá do passado, para tu vir para um relacionamento aberto. Pode fazer quem é casado, pode fazer quem é solteiro. Isso aí são questões muito internas que estão reverberando no teu relacionamento ou no que tu está vivendo hoje, no que tu já viveu. Vai fazer essa liberação energética que vai te trazer uma nova visão, vai expandir a tua consciência, vai te libertar para tu viver essas dinâmicas do relacionamento de uma forma mais leve, para tu conseguir realmente ir para o caminho do relacionamento que tu tanto almeja. Também tem as questões da regra do jogo, influenciam no relacionamento, mas o nosso tempo tá curto. Que eu tenho reunião de equipe agora em seguida. E o que eu quero falar para vocês também, que semana que vem tá começando os 22 dias com a energia primordial divina, para tu reescrever a tua história financeira. Então, essa energia é uma energia que faz parte da minha mentoria financeira energética. Ela acessa o que está no teu inconsciente. Tudo que está no nosso inconsciente é gravado com imagens. Não são letras, não é um livro que tem dentro da nossa cabeça, são imagens. E essa energia, a energia primordial divina, ela acessa esses frames. As imagens são formadas por frames. Sabe aqueles que nem do desenho? Que tu vem papelzinho, bonequinho vai se mexendo, são os frames. Então, a energia primordial divina, ela acessa os teus frames que estão defeituosos, que estão te trazendo essas limitações de coisas que tu viveu no passado. Questões que tu viveu lá no passado, das crenças limitantes, de quem te dava dinheiro, falava tal coisa. E agora, nos 22 dias, dessa vez, desse mês, eu vou trabalhar a gestação,
e os medos, tudo que tu viveu dentro da tua gestação, daqui que a mamãe sentiu, que tá reverberando nas tuas questões financeiras e dos teus medos, tudo que tu viveu de medo até agora, que tá influenciando na tua questão financeira, a energia primordial divina, acesse esses frames defeituosos, ela restaura eles e integra de novo para tu reescrever. Já pensou? Tu ser o diretor da tua nova vida financeira. Já vai imaginando aí o que tu quer, como tu quer que a tua nova vida financeira seja. Vem trabalhar comigo, vem pro grupo VIP, que tá ali no meu link da bio, também tem. Quem tiver no meu grupo VIP vai poder experimentar, vai ganhar presente. Quem tá no meu grupo VIP ganha presente. Vai ganhar de presente 5 dias da energia primordial divina. Então, 5 primeiros dias desses 22 dias, quem tiver no meu grupo VIP vai ganhar de presente. Então, vem pro grupo VIP, vem experimentar essa revolução financeira, reescrever a tua vida financeira com a energia primordial divina, ó, primordial. Também ela é a primeira, também, como se é o nosso relacionamento com os pais. Então, a única herança que importa do relacionamento com os pais é a vida. Só que, não é só a vida que a gente leva para frente. A gente leva as questões do relacionamento deles, dos relacionamentos dos nossos avós. Isso a gente leva também. O essencial, o lindo é a vida. Mas a gente leva essas questões. E o bom é que nós temos ferramentas hoje. Olha que época maravilhosa que tu tá aqui ancorado na Terra. A tua evolução, ó, com as ferramentas que estão aqui te apresentando. Então, sentiu de fazer a mesa da quinta, o link tá na bio. Vem comigo, vem pro grupo VIP para experimentar a energia primordial divina. Vai começar no dia 10. Vai ser ao vivo. É um lançamento que eu tô fazendo ao vivo com vocês, para ter todos os dias às 8h30 da manhã esse nosso encontro. É de 20 a 30 minutos, é rapidinho. Vai ficar gravado se tu não puder assistir às 8h30. Vou te mandar depois o link da gravação para tu fazer todos os dias. São 22 dias reescrevendo a tua história financeira. Então use dessas ferramentas, use desses recursos que tem para tu chegar nessa tua vida leve, ativar esse fogo de vida, essa chama de vida que existe dentro de ti. Tudo isso está dentro de ti. O que eu faço aqui? Eu ativo. Eu desperto isso em ti. É esse o meu papel aqui. Com as minhas ferramentas, despertar isso que já tem dentro de ti. Então, bora pra vida, bora pros relacionamentos de um jeito mais leve, mais feliz, mais alegre, mais ativo, mais vida. Dá vida para esse relacionamento, vida nova pro relacionamento, vida nova para teu financeiro. Vem trabalhar isso comigo. Gratidão para quem esteve aqui me escutando. Vai ficar salva no feed. Gratidão para quem está vendo a gravação. Gratidão.